Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio. Ontem tivemos o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. À frente dele estava o ministro Alexandre de Moraes, que é considerado o principal antagonista tanto do ex-presidente como do seu grupo político. Quem é o principal desafeto de Bolsonaro? Bom, Xandão pensávamos que era o Alexandre de Moraes. Mas ontem... No clima de ontem, professor, ele até chegou a convidar o ministro para ser vice numa eventual chapa dele para concorrer à presidência. No que o Alexandre de Moraes usou uma única palavra para rechaçar: declino. Bom dia, professor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Realmente chegou o dia, né? O dia de ficarem frente a frente, tanto Bolsonaro quanto Alexandre de Moraes. Interessante é que por muitas vezes, ao longo da presidência, nós víamos nos discursos de Bolsonaro um antagonismo com o Alexandre de Moraes, né, o chamado Xandão. E por várias vezes mesmo, inclusive em discursos do 7 de setembro, ele chegou a dizer que não cumpriria mais as ordens vindas do ministro. Mas ontem, na condição de réu, a situação foi bem diferente. Inclusive, muita gente esperava um embate maior, uma postura diferente de Bolsonaro, enfim. Ele acabou respondendo às perguntas, claro, em alguns momentos fazendo a sua versão da situação, mas também houve esse clima, em alguns momentos até, um clima de mais descontraído. Eu tenho alguns pontos do que ocorreu ontem, queria passar só para a gente entender como foi. Primeiro que ele começou negando, né, a questão do golpe, né, e das ameaças também, porque tem um ponto importante nesse processo, que é que ele teria sofrido uma ameaça de prisão por parte, né, dos chefes das Forças Armadas. Ele disse que isso não ocorreu em nenhum momento e nega também que as conversas ali eram para um eventual golpe de Estado. Isso foi um ponto importante. Outro ponto é que ele disse que admitia que havia conversas constitucionais, mas não era exatamente para a intervenção de um golpe de Estado nem nada disso. Ele admitia alternativas constitucionais porque ele também pontuou que poderia haver fraudes nas urnas. Então são dois pontos importantes, mas em nenhum momento ele admite claramente isso. Ele fez sua defesa toda baseada nesse ponto. Professor, pausa. Tem alternativas constitucionais? A alternativa, na visão de Bolsonaro, ele estudou. Ele estudou alternativas, junto inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral, tentou ali algumas medidas, mas o Partido Liberal sofreu multa, enfim, ele dizia que havia algumas alternativas e estudou elas para ficar dentro das 4 linhas. Essa era uma das argumentações que ele trazia. A Constituição, e essa pergunta que a Renata fez, de maneira muito semelhante, foi feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele faz a pergunta, o ex-presidente responde, como diz o professor, e o procurador volta, e eu gostaria que o réu, então, reafirmasse que ele buscou alternativas, tentando consolidar a resposta. Né? E aí uma das respostas em relação a isso foi: não havia, abre aspas, não tinha clima, não tinha base minimamente sólida para fazer essas coisas, fecha aspas. Essa é uma das falas de Bolsonaro: não tinha clima para um eventual golpe, algo assim. Além do mais, ele criticou a questão das urnas, ele foi instado, né, foi perguntado sobre isso, ele disse, olha, ele fez uma defesa do voto impresso, citou, inclusive, outros países, Paraguai e até mesmo a Venezuela, viu? Gente! Citou a Venezuela dizendo, olha, aqui no Brasil o que a gente estava tentando era provar que poderia haver alguma situação na fraude das urnas, TSE, e por isso mesmo queríamos mostrar que havia alternativas, citando o Paraguai e até a Venezuela como lugar ideal, lugares que tinham um sistema muito melhor de voto, enfim. É muito confuso. Bolsonaro trouxe esse aspecto. E, claro, pediu desculpas a Alexandre de Moraes. Tá? Esse foi um dos auges do momento. Por quê? Porque em determinado momento o ministro Alexandre de Moraes falou, abrindo lá o inquérito, mostrou que no inquérito consta uma seguinte fala de Bolsonaro na reunião, dizendo que eventualmente Alexandre de Moraes teria recebido $50 milhões e Jair Bolsonaro e o Luiz Roberto Barroso também teria recebido algo em torno de $30 milhões. Só que ele diz lá na fala, olha, eu não vou insinuar isso, eu não vou chegar a falar isso. Isso é o que ele diz na
reunião. Quando o ministro fez essa pergunta diretamente, aí o Bolsonaro ouviu e disse, olha, eu peço desculpas, foi o calor do momento, e eu realmente não estava dizendo que vocês receberam isso, eu falaria de qualquer outro ministro que estivessem lá. No meu caso era só porque eu estava, é minha forma de falar. E aí ele foi e fez essa fala. É o meu jeito, é minha oratória. Retórica. Ele usou muitas minha vezes. Minha retórica. É minha retórica, é minha forma de se comunicar. Então, e aí ele pede desculpas. Nesse exato momento ele pede desculpas e aí descontrai, pede até para fazer uma eu tenho permissão para fazer uma brincadeira, e aí o Alexandre de Moraes diz como? Olha, consulte seus advogados. Em seguida ele faz um convite, né, ali brincando, um convite para Alexandre de Moraes ser um eventual vice dele em 2026. Esse foi um momento de muita... todo mundo riu, enfim, de descontração durante, né, esse depoimento. São 2 momentos em que o ministro Alexandre de Moraes usa a palavra declínio, né, para questões levantadas pelo ex-presidente. A primeira foi uma que ele diz que é muito bem recebido nos lugares por onde vai. Diz que pretende, acho que no final da semana, vir aqui ao Nordeste, ao Rio Grande do Norte. Aliás, ele esteve aqui, precisou interromper a viagem porque teve a questão de saúde, precisou ser atendido de urgência. Ele disse que vai voltar ao Nordeste. Ele disse, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de enviar ao senhor vídeos de como eu sou recebido. E o ministro disse, declino. E aí ele fez a brincadeira depois do vice e o ministro também respondeu, declino. Um dado momento, Renata, ele diz, aliás, isso chamou a atenção, viu, professor? Ele, o tempo inteiro, colocava, descredibilizava a própria fala dele, dizendo que era retórica, jeito de falar, chegou a dizer, inclusive, que era incivilizado. Falo muitos palavrões, não consigo levar uma conversa civilizada. São as pessoas que acreditam no que ele fala, né? E o que elas fazem com essa informação, que ele diz que é o jeito dele e que não necessariamente são verdades. Chegou a dizer que, como ele já tem 70 anos, acha pouco provável que consiga mudar muito, mas que está tentando ser mais civilizado. Chegou a usar essa expressão. E olha, uma liderança, né? Sem tem dúvida, que ter porque muita responsabilidade com o que fala. Ele aponta, é considerado um líder, uma liderança, um farol para muita gente. E sobre a minuta do golpe, que é outro ponto fundamental do processo, Bolsonaro disse que chegaram a colocar numa televisão, né, de forma muito superficial, que estava lá, foi mostrado de forma rápida ali, ele chegou a vê-la, mas não tinha nem cabeçalho, nem o final. Então era apenas assim, foi como se fosse algo menor, né? Não foi como se fosse assim algo realmente tão importante. E ele diz, não escrevi, não alterei, não digitei nada, não tenho responsabilidade sobre essa minuta. Isso ele deixou claro para evidenciar, né, o afastamento dele dessa situação. E disse também que quando perdeu a eleição, se isolou, ficou assim, se sentiu viver um vazio, tá? E por isso ele foi encontrar-se com os seus amigos, os militares, que ele é um militar de carreira, então ele acabou se aproximando dos militares, sendo esses militares justamente esse entorno dele, que inclusive é o general Heleno e outros que estão lá com ele nesse processo. E por final, para a gente chegar num último ponto, ele disse, olha, quem pede AI-5, né, muitos dos seus apoiadores fizeram isso, quem pede AI-5 são malucos. E aí abre aspas aqui, ele diz, tem os malucos que ficam com essa ideia de AI-5, de intervenção militar das Forças Armadas, que os chefes das Forças Armadas jamais iam embarcar nessa, só porque o pessoal estava pedindo ali. Fecha aspas. Ou seja, ele falou de parte desses seus apoiadores, citando-os nessa condição, com essa expressão de malucos. Enfim, esse é o cenário de todo esse depoimento, que não foi só o de Bolsonaro ontem, viu? Aliás, o Alexandre de Moraes conseguiu fazer todos os depoimentos entre segunda e terça. Isso também foi muito célere, muito rápido em relação assim. Claro, todos eles tiveram possibilidade de defesa, de fala, mas... Inclusive ajustando o horário de início, né, de 9 horas para 9h02. E recebeu elogios, né? Muitos advogados têm feito elogios à postura do ministro, inclusive em relação ao interrogatório com o ex-presidente. Imaginava-se que ele tivesse uma postura diferente, acharam que ele estava centrado, tinha estudado muito bem os autos, então, que eu li muitos elogios de juristas ao comportamento do ministro. E ele reservou até a sexta-feira, lembram? E já fez tudo até ontem, né? Todo esse depoimento, inclusive o
Walter Braga Neto, que fez por meio de videoconferência, fechou essa fase, e aí o que é que pode ocorrer agora? O que é que vem agora, professor? Bem, agora a fase, já foram ouvidos testemunhas, né? Inclusive Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi uma das testemunhas de Bolsonaro, passou dessa fase, agora a oitiva dos réus, e vai para uma terceira fase, coletânea de provas. Agora é uma fase mais processual, onde as provas vão ser apresentadas tanto pelo Ministério Público quanto pelas defesas. Essa é uma fase que demora um pouco mais, mas é mais processual, para depois sim convocar o julgamento final, aí sim, depois da ouvida das testemunhas e de todo mundo, vai para a parte final. Mas isso pode demorar um pouquinho, provavelmente vai para o segundo semestre, porque o recesso está chegando, né, em parte do judiciário para o São João. Só duas partes engraçadas, Renata, desse depoimento, fora aquilo que já disse pelo professor. Em um dado momento, o ex-presidente falou sobre as doações que recebeu, os mais de 17 milhões de reais. E ele lembrou o programa Criança Esperança. Disse que ganhou mais doações do que o Criança Esperança. E está circulando uma foto do celular do ex-presidente. Ele tirou uma selfie lá no momento do interrogatório e enviou para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que respondeu com os emojis e disse que ele era lindo, meu gato. Isso está repercutindo nas redes sociais, o pessoal está dizendo que é o meme do Dia dos Namorados. Será que nesse Pix aí tem algum dos malucos? A conferir. Obrigada, professor. Manhã Cidade. Enquete.